Augusto de Colemar Natal e Silva, fundador da Academia e primeiro presidente da Academia. O Estatuto da Academia é um estatuto muito rígido. E o primeiro postulado dele, não só do Estatuto da Academia Goiana de Letras, de todas as academias, aqui, fora daqui, fora do Brasil, todas as academias têm o primeiro postulado: o culto à língua pátria. No nosso caso, o culto à língua portuguesa. Por quê? Porque nós teremos a responsabilidade de difundir, de zelar, de respeitar a língua portuguesa. E também temos um compromisso sério com a literatura brasileira, com foco especial na literatura produzida em Goiás. Então, isso é muito importante para quem pretende entrar para a academia. É o culto à língua portuguesa. Nós temos que honrá-la, nós temos que respeitá-la. Hoje a gente vê muita agressão à nossa língua. E a língua é um patrimônio cultural de uma nação. Então, nós temos que diferenciar, por exemplo, o que é uma licença poética, o que é uma agressão à língua. Não é? A licença poética é a linguagem figurada, são as metáforas, alguma infraçãozinha pequena, não é? Por exemplo, começar um verso com um pronome oblíquo, que na gramática proíbe. É uma licença poética. Mas nós não podemos, por exemplo, agredir a língua mudando, por exemplo, escrever você com 2 S ou você com C cedilha. Isso é uma agressão à língua, não é? Então, vocês que ainda são estudantes, mas quem sabe serão escritores, pretenderão entrar para a Academia Goiana de Letras, então que vocês já tenham isso e disseminem isso junto aos seus colegas, junto aos seus amigos, na internet. A internet tem estragado muito a língua. Por quê? Muitas abreviaturas sem pé nem cabeça, muitas palavras escritas de qualquer forma, e isso aí não é bom. Não que a gramática tenha que predominar, não, claro que não. Mas nós temos que respeitar a língua como nosso patrimônio. Nós não podemos usar a língua de qualquer forma. Esses estrangeirismos, por exemplo, que enchem a nossa língua de palavras de fora. Por que se nós temos essas palavras aqui, palavras tão bonitas? A língua portuguesa é uma língua bonita, ela é uma língua romântica, ela é uma língua neolatina, nova, não é? E que foi se aprimorando ao longo dos séculos. Então, é o princípio básico de toda a Academia de Letras. E eu quero que isso fique bem gravado, para que nós possamos ter a língua portuguesa como nosso patrimônio cultural e a forma de nos comunicarmos, mas honrando toda a estrutura, honrando tudo o que a língua exige, não é? Para que ela se mantenha grande. A língua portuguesa, nós vamos falar depois, ela é a 5ª língua mais falada no mundo. Então, é uma língua importante. E nós temos que prestigiá-la, nós temos que zelar por ela e nós temos que ter muito carinho por ela. Vou apresentar agora a vocês a sala Cora Coralina, em que está a estante do acadêmico Memória Literária. E nenhum lugar é melhor do que este aqui para falarmos sobre literatura. Aqui na estante do acadêmico estão os livros encadernados de vários acadêmicos. Como ultimamente entraram novos acadêmicos, estão ainda no processo de encadernação os livros dos demais. Daí o espaço que ainda está vago aqui. Olavo Bilac, um poeta parnasiano brasileiro, ele fez um belo soneto sobre a língua portuguesa, que se chama Língua Portuguesa.
E ele começa o soneto dizendo: última flor do lácio, inculta e bela, és esplendor e ao mesmo tempo sepultura. Então a gente até nota um paradoxo aí nisso, não é? Nas duas, inculta e bela, esplendor e sepultura. Quando ele diz inculta e bela, ele se refere à língua que foi a última oriunda do latim vulgar, que já era um latim todo desconfigurado, todo avariado. Por quê? Porque o latim clássico ficou para os nobres, para a elite, para os intelectuais. E esse latim vulgar era aquele falado pelos incultos, pelos mercenários, pelos soldados, então por aqueles que não tinham cultura. E o português, uma língua neolatina, né? Ela era bela porque era uma língua romântica, musical, mas ela era inculta porque a base dela, a origem dela era esse latim todo destroçado. Depois, quando ele diz esplendor e sepultura, que a língua é ao mesmo tempo esplendor e sepultura, por quê? Esplendor porque ela estava nascendo, não é? Ela estava surgindo, ela estava desabrochando. E sepultura porque ela estava sepultando o latim. Então, enquanto a língua portuguesa nascia, o latim estava fadado a morrer. A língua portuguesa, ela também é chamada de língua de Camões. Por quê? Porque Camões, aos 17 anos, ele fez a belíssima homenagem à língua portuguesa, nos Lusíadas, né? E era um cultor da língua portuguesa. Assim como Fernando Pessoa, um cultor da língua portuguesa. Porque não basta ser escritor se ele não cultuar a língua, né? Se ele não souber lidar com a língua. E a língua portuguesa veio para o Brasil nas caravelas dos navegantes. Pedro Álvares Cabral chegou e os portugueses, claro, introduziram a língua, só que encontraram os nativos índios que falavam tupi-guarani ou tupinambá também, eles assim chamavam o idioma. E isso aí acabou deixando a língua portuguesa suplantar a língua nativa, o tupi. Mas os jesuítas falavam os dois idiomas, eles aprenderam com os índios o tupi-guarani e ensinavam o português. Só que o português abocanhou o tupi-guarani e a língua praticamente desapareceu. Embora a língua portuguesa tem toda a influência do tupi. Tem muita influência, até hoje várias palavras, elas são oriundas do tupi-guarani. Bom, com o novo acordo ortográfico, o nosso alfabeto ganhou mais 3 letras. Essas letras, na verdade, elas existiam assim, tipo clandestinas, né? Então, elas foram realmente inseridas, hoje nós temos 26, que letras são o K, o W e o Y. Então, hoje, elas são letras legítimas, né? E que compõem, aumentaram o nosso alfabeto com mais 3 letras. E aí veio a questão do hífen, que isso aí, já sei que todos, a hora que falam no hífen se assustam, não gostam. Eu até brinco num artigo que separaram casais, não é? Juntaram outros, micro-ondas, hoje eles estão divorciados, é o micro
e o hífen ondas. Por quê? Por causa das vogais que são iguais, não é? O final de uma palavra com o início da outra. E por aí vai, né? Tiraram o chapeuzinho de alguns, tiraram o circunflexo, então o voo voa sem o circunflexo, o leem no plural também, a gente lê sem o circunflexo e por aí vai. Então essas mudanças não alteraram absolutamente em nada o que já existia, na verdade, em termos do que se pretendia, que era unificar para facilitar o ingresso do português falado no Brasil, escrito lá nos países lusófonos, né? E o que são países lusófonos? São países que falam a língua portuguesa. Então, até a importância tanta desses países todos, não é? De todos os continentes, e que falam língua portuguesa, que criou-se o Dia da Lusofonia, que é o dia 5 de maio. Um tema controverso e que tem gerado muita polêmica, foi até parar na Academia Brasileira de Letras, é a questão do gênero neutro, não é? Eu sou contra, radicalmente contra. Acho que não há porquê se mexer na língua para introduzir um gênero neutro, se há dois gêneros que podem abastecer, né, os gêneros que há. A academia foi contra e eu sou contra também. Não sei se isso algum dia passará, aí, porque não depende só de querer, né? Embora o povo é que faz a língua e a internet agora também, né? Então, mas nós temos o dicionário, e se não for dicionarizado, não tem legitimidade, não é? Não terá de jeito nenhum legitimidade. Então, é só uma notinha para dizer que eu, como cultora da língua portuguesa, estudiosa da língua portuguesa, professora de língua portuguesa, sou contra.